Nos confins do mundo, uma série de eventos sombrios começou a se desenrolar, lançando um véu de desespero sobre a humanidade. As notícias ao redor do globo eram prenúncios de um futuro sombrio e incerto. Mudanças climáticas extremas se intensificaram, causando inundações devastadoras, secas prolongadas e tempestades implacáveis. A natureza parecia estar em revolta, como se clamassem por uma coisa há muito adiada. As relações internacionais eram marcadas por tensões crescentes, beirando o ponto de ebulição. Acordos de paz eram instáveis, e em muitas regiões, conflitos armados eclodiam com uma frequência alarmante. O caos e a anarquia estavam à espera, e a instabilidade política criava um terreno fértil para a ascensão de líderes autoritários, que prometiam soluções rápidas, mas às custas das liberdades fundamentais. A desigualdade social alcançou níveis sem precedentes, com uma disparidade chocante entre os que possuíam riquezas opulentas e os que lutavam para sobreviver. A pobreza, a fome e a falta de acesso a serviços básicos eram uma realidade assustadora para milhões. Enquanto os ricos acumulavam poder e recursos, os menos privilegiados estavam à mercê de um sistema que parecia feito para explorá-los. A tecnologia, que deveria ter sido um farol de progresso, havia se tornado uma fachada de dois gumes. A conectividade global trouxe consigo o controle de informações falsas e a manipulação de massas. As redes sociais, que prometiam conexão, muitas vezes eram usadas para divisão e ódio. A privacidade se tornou uma ilusão, enquanto algoritmos controlavam o que as pessoas viam e influenciavam suas opiniões. As crises de saúde eram frequentes e debilitantes. Novas doenças surgiram em um ritmo alarmante, espalhando-se rapidamente devido à globalização. Os sistemas de saúde estavam sobrecarregados e, em muitos lugares, a falta de recursos levou a um colapso total. O medo das pandemias se tornou constante, e as medidas de contenção geraram mais polarização e desconfiança. Enquanto a humanidade enfrentava esses desafios, o sentimento de desespero e falta de esperança parecia estar sempre presente. Em meio a tudo isso, vozes tolerantes emergiam, espalhando crenças extremistas e apelos à violência. O mundo estava à beira do abismo, e muitos se sentiam impotentes diante da avalanche de problemas. E em meio a esse cenário sombrio, a noção do inferno como uma metáfora se transformou em algo mais palpável. As experiências da humanidade experimentaram a se assemelhar a um cenário infernal. Um ciclo interminável de sofrimento, divisão e desespero. A psicologia era clara. O inferno não era apenas uma ideia distante, mas uma possibilidade real de que a humanidade estava se aproximando. A história do mundo ainda estava sendo escrita, mas o tom era de urgência. A humanidade acordará para a gravidade da situação e agirá antes que seja tarde demais. A necessidade de unidade, compaixão e responsabilidade coletiva se torna mais evidente a cada dia. As pessoas deveriam ficar alertas, reconhecendo que a estrada para a perdição era real e que a única saída estava em suas mãos. O inferno não era uma ameaça vazia, mas um reflexo das escolhas da humanidade em um mundo à beira do precipício. Enquanto a sombra da perdição se estendia sobre a humanidade, algumas vozes entusiasmadas a emergir do caos. Líderes espirituais, ativistas, cientistas e cidadãos comuns se uniram para lançar um chamado à ação. Eles reconheceram a gravidade da situação e se recusaram a sucumbir ao desespero. Movimentos de base levaram a se formar, focados em enfrentar os desafios de frente. As comunidades se uniram para buscar soluções locais, promovendo a solidariedade e o cuidado mútuo. Novas formas de governança e liderança influenciadas, impulsionadas pela busca por um mundo mais justo e igualitário. A tecnologia, que já havia sido uma fonte de divisão, começou a ser utilizada para disseminar informações verídicas e mobilizar ações coletivas. Plataformas digitais se tornaram ferramentas de conscientização e engajamento, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo se conectassem em torno de causas comuns. Enquanto os eventos sombrios continuaram a se intensificar, as lições do passado seguiram a ser lembradas. Histórias de superação e resiliência foram compartilhadas, servindo como um farol de esperança no meio à escuridão.
A humanidade começou a perceber que a escolha estava em suas mãos. Eles podiam continuar no caminho da perdição ou trabalhar juntos para trilhar um novo caminho. A transformação não foi rápida nem fácil, mas gradualmente os ventos começaram a mudar. Ações ousadas foram tomadas para enfrentar as mudanças climáticas, promover a justiça social e fortalecer as relações globais. A busca por um mundo melhor se tornou um esforço coletivo, ultrapassando barreiras de nacionalidade, religião e cultura. E então, como um raio de luz que rompe as nuvens, mudanças ocorreram. Políticas inovadoras foram integradas para combater a desigualdade e proteger o meio ambiente. A colaboração internacional se fortaleceu, desenvolveu em esforços conjuntos para resolver problemas globais. A tecnologia foi usada para o bem comum, conectando pessoas e ideias de maneiras que antes eram impensáveis. À medida que as décadas passaram, a sombra da perdição começou a se dissipar. A humanidade havia aprendido a lição de que o inferno não era uma consequência inevitável, mas um resultado de suas próprias ações. O mundo não estava mais à beira do abismo, mas em um caminho de transformação e beleza. A história, que poderia ter terminado em desespero, deu lugar a um novo capítulo de esperança e resiliência. As gerações futuras olharam para trás com gratidão pelas escolhas de seus antecessores. O inferno havia sido afastado não por forças naturais, mas pelo poder da escolha humana de redenção e pela capacidade de se unir diante das adversidades. E assim, a mensagem foi encerrada. O inferno é real e também é inevitável para aqueles que rejeitaram a redenção através de Jesus. O futuro depende das escolhas de hoje, e a humanidade precisa aprender que, mesmo nas situações mais mutantes, a luz da transformação pode brilhar. A jornada é árdua, mas a recompensa será uma redenção conquistada com humildade e desejo ser transformado e viver uma vida eterna com Jesus, através da fé no próprio Jesus. Que esta reflexão sirva para que a humanidade reconheça que precisa de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.